Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. O assunto hoje é sobre aceitação e o fluxo da vida. Eu gostaria de começar falando para você que está passando por uma situação difícil ou que já passou muitas coisas na vida e às vezes é no trabalho, às vezes é na família, no relacionamento e situações que você realmente não entende, né? Por que isso está acontecendo? Aí nasce então uma revolta. Eu falo isso porque aconteceu muitas vezes comigo. Então, no passado aconteceu muitas coisas e que às vezes até eu me perguntava, poxa, Deus, vida, universo, por que isso? Eu mereço mesmo passar por essa situação? Aí às vezes nem me recuperava daquela situação, vinha outra em seguida. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, acontece coisas assim, o tempo todo. E qual é a melhor forma de agir com essas coisas, com essas situações? Aceitação. Por mais difícil que seja, aceite o que a vida te dá naquele momento. Tem uma frase no budismo que eu acho muito bonita, que é: nada é fixo, nada é permanente, tudo está em constante transformação. Então, assim, por mais que essa situação esteja acontecendo com você agora, ela não vai ser eterna. E pode ter certeza, a melhor forma de você lidar com essa situação é por meio da aceitação. Vamos pensar assim, é como se fosse uma estrada e tivesse pedras no seu caminho. E se você passar e chutar as pedras, você vai se machucar, você vai se ferir. Então, a atitude mais adequada, mais saudável, é você simplesmente aceitar. Por mais dolorosa que seja a situação, por mais apavorante que seja a situação, aceite o que o universo, Deus, a vida permitiu que chegasse até você nesse momento. E o que você pode fazer com isso? Tem aquela frase, né? A melhor opção é rir dos desafios, né? Rir dos próprios erros. A gente sabe que quando você comete um erro, quando você está numa dificuldade, você não consegue rir. Quando alguma coisa dá errada e você não consegue fazer aquilo ou atingir aquele plano, aquilo que você tinha planejado, você sente decepção, você sente tristeza, descontentamento. Mas o que na verdade essa frase está querendo dizer? Essa frase está querendo dizer para você não se apegar àquele sofrimento, para você usar aquela situação que veio até você de uma forma mais bem-humorada, mais saudável, de você usar aquilo que chegou até você ou aquele erro que você cometeu como degraus para atingir um nível de consciência maior. Porque assim, todo sofrimento e tudo que a vida lhe permite que acontece tem uma mensagem. Não é porque você é um azarado, porque não dá nada certo para você, não. Tem uma mensagem, tem algo que você precisa aprender. E uma das maneiras é a aceitação. Quando você aceita aquela situação, não significa que você aprova. Aceitação não é o mesmo que aprovação. Por mais que aquilo doa, por mais que aquilo te machuque, você aceitando é o primeiro passo para você transformar, para você conseguir uma solução para aquilo. Ou algumas coisas realmente não tem solução, somente o tempo. Aí você observa aquela dor sem se apegar a ela, porque assim é como se fosse uma ferida que dói. A gente sabe que dói, está machucado, se feriu,
Mas você não precisa ficar colocando agulhadas em cima da ferida. E eu percebi que eu fazia muito isso. Colocava mais peso em cima daquilo que já não estava fácil. E muitas vezes acabava até se revoltando contra o universo, contra a vida. Aquele momento que você fala, poxa, como assim? Isso de novo? Ou então, puxa, nem me recuperei de uma situação ruim, outra em seguida eu mereço. Estou fazendo tudo certo? Por que que isso está acontecendo? Então, assim, essa revolta, essa indignação com a vida não ajuda. Você precisa aprender a fluir com a vida. Você precisa aprender a toda vez que algo lhe acontece, se aquilo veio até você, podemos dizer assim, se a porcaria chegou até você, é porque está se dissolvendo, está passando, está indo embora. Às vezes é karma do passado, às vezes é ações que você fez, que a palavra karma nada mais é do que isso. Às vezes é a bolinha que você jogou, às vezes nem nesta vida, às vezes em outra vida, vidas passadas, está voltando para você. Aí você vai pegar com raiva essa bolinha e atirar novamente? Não. Aceite, aquiete o seu coração. Nessas situações, você precisa sim ter muita fé, muita confiança. Eu sei que é difícil agradecer. Quando coisas ruins estão acontecendo, você se manter no estado de gratidão. Mas faça um esforço. Observe a sua mente. Quando você estiver numa situação difícil, observe o que a sua mente fala para você. Porque você não é a sua mente. Você é algo muito maior. Então, aceite as situações que a vida permita que você passe. Porque dessas situações vai surgir algo maior e algo melhor. E não é algo no externo, é algo em você. É um crescimento interior. Gandhi já dizia, muitos outros mestres já diziam, que você tem que ser a mudança. Algo dentro de você muda quando você passa por essas situações. E essa transformação, isso que vai ser mudado, claro, tem que mudar para algo melhor. O que você pode colher de melhor nessa situação? Quando eu digo assim, de melhor, não é coisa externa, como eu disse, do seu sentimento, da sua emoção. Gerou uma emoção de sofrimento, de angústia. O que vem depois? Às vezes, geralmente vem compaixão, vem gratidão por não ter sido coisa pior que poderia ser. Então, sempre se observe. A observação é a melhor maneira para não se identificar com a mente e deixar o ego bem quietinho. Então, assim, gente, aceite. A vida vai continuar te dando porrada, 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 e batendo e voltando. Se você não sabe, se você não aprender a interpretar os sinais que o universo está te dando, a partir do momento que você aprende a contornar a situação, sempre com compaixão, com amor, com bondade, com fé, quando você aprende que essas situações estão te lapidando para isso, esse sofrimento está servindo para você se lapidar, para você crescer, às vezes até para você despertar. Então, assim, se observe, pratique mais meditação. Diante de uma situação dificultosa, não tome decisões sem antes fazer alguns minutos de meditação, de silêncio. Procure estar na natureza e sempre flua com a vida. Não bata de frente com os acontecimentos da vida. Revolta não adianta, indignação não adianta. Sempre, sempre deixe que o amor seja o teu horizonte a seguir, seja o teu guia. Sempre quando você pensar com bondade, com amor, o que você pode fazer
com aquela situação, com as pessoas envolvidas e com você. Qual é a atitude de amor que você pode ter com você? A dor existe, mas não é eterna e você não é a dor. Então era este o recado. Próximo vídeo a gente fala sobre o ego, que é um assunto que muito polêmico e muito extenso, né? E aí a gente se encontra no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Fique com um grande abraço. Obrigada.